Todos, quem vos fala, professor Maurício Kremer. Estamos fazendo aí, hoje estamos no segundo dia, ou segunda noite, da nossa Semana Acadêmica da Engenharia e Arquitetura. Temos aí uma grande satisfação em estar hoje transmitindo já o nosso segundo tema sobre a área de gestão de pessoas. Então, seja bem-vindo, você aluno, você professor, colega. Aliás, para os professores, hoje é o dia do professor. Parabéns a todos, parabéns aos educadores, parabéns a você, aluno, que tem intenção de ser professor e que, na verdade, acabamos sendo, de alguma forma, mestres aí no passar da nossa carreira. Então, o conhecimento e a maior e mais poderosa arma do mundo é a educação. Então, parabéns aos educadores. Para quem me conhece e para quem me conhece, eu sou o professor Maurício Kremer, eu sou profissional da área de gestão de pessoas, eu atuo na Unipet já, estou indo para 11 anos, olha o tempo, gente, e também sou da área de gestão da coordenação da pós-graduação e dou aula para engenharia, mecânica civil e produção, e é um prazer estar aqui como mediador. Então, a nossa semana acadêmica da engenharia, ela vai até amanhã. Alguns recados paroquiais antes do início do nosso evento. O nosso co-hoster, que é o nosso acompanhador da parte técnica, ele vai liberar o formulário que você deverá preencher para validar as horas formativas. Então, você que está participando dessa nossa palestra de agora, 15 minutos antes do término, vamos terminar aí em torno de 22 horas, um pouquinho antes, você irá receber através do chat do YouTube o formulário para preencher, para você fazer a sua presença de hoje e para fazer aí o complemento da validação das horas formativas. Temos hoje a presença da nossa profissional de RH, Charmonix. Deixa eu pegar aqui as informações sobre a Charmonix. Gestora, então, Charmonix Maria da Graça Royer, gestora de RH da Rede Condor. Seja bem-vinda, Charmonix. A Charmonix tem formação em pedagogia, com ênfase na gestão de pessoas e coaching e com especialização em andragogia e gestão organizacional. Depois você fala um pouquinho aí da andragogia e da gestão. Também treinadora de gestores e líderes e faz análise de comportamento organizacional, tanto de profissionais de níveis base, operacionais, táticos e estratégicos. E atua na Rede Condor, com a gestão aí de um número muito grande de colaboradores. Depois a Charmonix explica para nós aí um pouco mais da estrutura do Condor. Charmonix, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos todos, sejam bem-vindos os participantes e você tem todo o direito e o dever de fazer perguntas. As perguntas serão pelo chat do YouTube e nós vamos respondendo à medida que você for fazendo. Faça comentários, faça observações e, principalmente, pergunte. Aproveitem a nossa palestrante da noite. Passo a palavra a Charmonix, seja bem-vinda em nome do Centro Universitário Unipet e vamos lá. Obrigada, professor Kremer. Eu que agradeço, né, esse convite que o professor me fez, né, que a Unipet aí fez o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com esses profissionais da engenharia. É um prazer, essa noite eu possa, né, trazer algum conhecimento bacana para vocês da parte organizacional. Então, vou me apresentar para vocês. Hoje eu sou gestora de RH. Eu sempre falo que eu encho a boca para falar que eu trabalho numa das maiores empresas, né, de supermercado do Paraná. Então, acredito aí que quem está assistindo em algum momento entrou na nossa rede, que é a Rede Condor, e hoje eu faço a gestão aí do RH, que temos na rede 13 mil colaboradores. Esses 13 mil colaboradores que eu falo, eles estão divididos nas nossas lojas, né, em todo o Paraná, e também temos 3 lojas em Santa Catarina, então são 54 lojas. Nós hoje temos 19 postos de combustíveis e temos uma grande central de distribuição. Então, somos 13 mil colaboradores hoje na Rede Condor.
Então, eu acho que é uma organização de supermercado, né, varejista, mas aí que a gente pode trazer algumas coisas para vocês super bacana, diferente, né? Então, hoje eu falo muito, né? Quando o professor falou, eu quero dar parabéns para os professores hoje, e eu sou formada em pedagogia, então eu acho que é um prazer, aí acho muito linda essa profissão, né, de professora, e hoje eu estou aí atuando como pedagoga empresarial em uma das maiores empresas. Então, eu acho que, eu sempre falo que todo sonho tem que ser realizado. Eu acho que eu concretizei um sonho muito grande de estar aí na frente de uma das maiores redes de supermercado na parte organizacional. Que bom, Charmonix. Já começou algumas observações aqui. O Ivan Leonardo colocou: ansioso por mais uma ótima palestra. Obrigado, Ivan. O Ivan participou da palestra ontem, foi o professor Gilmar Andrade, vice-presidente da BRH Paraná, e a gente teve aí muito boa repercussão. Falamos ontem aí da questão do desenvolvimento das ferramentas técnicas, que são os hard skills, e falamos das ferramentas comportamentais, que são soft skills. Então, a gente vai partir já de um momento aí que quem participou aí já conhece, quem não conhece, a gente também vai nivelar aí. Também temos aqui Diego Fergutz: parabéns, professores, pelo seu dia. Obrigado, Diego. Nájila Bart: parabéns, professores, obrigado. LM Impressões: olha, Charmonix, LM Impressões, sou fã da Charmonix. Esse só pode ser um fã, né? Número 1 esse, né? Olha, eu penso que sim, porque foi direto ali, ó. Sou fã da Charmonix. Muito obrigado, LM Impressões. Bom, Charmonix, para dar início aí à primeira pergunta, a gente tem questionado, no bom sentido, a forma de atuação da área exata com a área humanas. O que significa? Então, a gente sabe que os engenheiros, os arquitetos, os urbanistas têm a formação técnica bastante, vamos chamar assim, com aspas, aí, matemática linear, por um lado, de cálculo, e que efetivamente isso transforma um pensamento bastante prático, objetivo, e isso facilita facilita muito os resultados. Então, a objetividade do engenheiro, essa praticidade que o engenheiro tem. E aí existe o outro lado subjetivo, que é o lado humano, que de matemático não tem nada, comportamento matemático não existe, carimbo, eu sempre brinco, falo para os alunos, carimbo de comportamento ninguém se arrisca a dar, a não ser talvez você, Charmonix, depois você diz para a gente, se você põe teu carimbo no comportamento, aí você fala para a gente. Mas o comportamento, quer dizer, os soft skills, a gente sabe que não é nada matemático. Reações do ser humano não são matemáticas, muitas vezes não são nada racionais. E aí, para provocar já você e ao pessoal, como é que você vê essa relação de hard skills, técnica, tecnologia, e soft skills, comportamento e relação comportamental, emocional, sociocomportamental, como alguns dizem? Palavra sua. Então, vamos lá. Primeiramente, que a gente sempre fala, né? A formação do engenheiro hoje, quando a gente fala na formação do engenheiro como um todo, né? Industrial, mecânico, né? E outros engenharias, a gente sempre tem a visão do engenheiro como um engenheiro, a pessoa crítica, né? Que mexe com números, é uma pessoa muito crítica, que estabelece algumas normas, algumas regras. E muitas vezes esse mesmo engenheiro ele precisa conduzir uma equipe, né? E quando a gente traz esse engenheiro que é bem crítico, que trabalha com alguns, alguns são até peritos, eles têm um pouco dessa dificuldade, a gente fala, de trazer essa parte de gestão de pessoas. E eu acredito, trabalhando muito, na nossa empresa tem 4 engenheiros, né? Eu vejo como está tendo essa mudança de cultura de um tempo para cá, do engenheiro
passado com o engenheiro atual. Então, a gente vê que como as pessoas estão precisando cada vez mais se desenvolver e pensar no ser humano, que por trás da máquina, por trás de toda a técnica que o engenheiro estuda, números, composições, existe um ser humano. E a gente vê muito isso hoje no engenheiro, que eles estão até procurando, eu acho muito bacana, que eu vejo que os engenheiros estão até procurando trabalhar gestão de pessoas, estão fazendo cursos de gestão de pessoas, estão fazendo curso de desenvolvimento, estão procurando coaching para esse desenvolvimento pessoal e desenvolver as outras pessoas que trabalham consigo. Então, assim, eu estou vendo muito essa busca do engenheiro nessa transformação, eu digo, nesse sair da caixa, né, de eu não sou engenheiro hoje que eu preciso só mexer com números e essa é a minha formação. Não, eu sou engenheiro e eu posso trabalhar de diferentes formas, né, na minha atuação como engenheiro. Certo. Charmonix, a gente percebe muito uma mudança de valores, uma mudança, como você mesma colocou, que hoje a área exata, especialmente de engenharia, ela percebe esse fator humano como um fator de sucesso, como um fator diferencial. Uma dúvida que ontem não foi respondida, porque acabou não dando tempo, mas assim, da onde que veio essa mudança? Da onde que a gente pode imaginar que mudou realmente a visão do engenheiro e a visão das outras áreas em relação ao próprio engenheiro? Quer dizer, o engenheiro está realmente se preocupando mais com o fator humano, a humanização do trabalho. Da onde que pode ter sido os efeitos que despertaram essas mudanças? Seriam pelas escolas, seriam pelo próprio mercado de trabalho, pelas grandes empresas? O que você pode nos dizer? Sabe que é um ponto bem, bem bacana que você trouxe quando você fala assim, professor, que da onde que veio essa mudança? As empresas, eu acho que a organização está mexendo muito com o profissional. Então, eu acredito muito que as empresas estão sendo mais exigentes, né? Eu não sei, as pessoas que estão assistindo, os alunos, né? Muitos são alunos, não sei como que estão, se já estão empregados, estão em busca de uma recolocação, mas eles vão sentir muito isso nas empresas, nas organizações. As organizações estão sendo mais exigentes como? Que eu preciso valorizar o ser humano, eu preciso valorizar as pessoas que estão trabalhando. E quando eu falo em valorização, muitas vezes, como eu mencionei, às vezes o engenheiro tem aquela formação técnica, e quando chega numa empresa, se debate com muitas pessoas. E hoje as pessoas querem resultados rápidos, mas eles não querem ser o quê? Contrariados. Então, da época passada, quando existia a formação de engenharia, e o engenheiro falava, né, é assim que tem que fazer, porque eu me formei, eu sei os números, eu sei o cálculo, e é dessa forma que eu vou fazer, as pessoas faziam, as pessoas obedeciam. Hoje não, o engenheiro tem que provar que aquilo está certo e as pessoas estão contestando. E quando contestado, ele tem que saber administrar, tem que saber como trabalhar com essas pessoas e mostrar para ele que a parte da engenharia está mostrando que daquela forma de fazer está correta, né? Então, hoje a gente vê muito, por exemplo, as pessoas que estão assistindo, engenharia mecânica, professor? São das 3 engenharias e ainda o pessoal do urbanismo. Aliás, uma informação importante, 62 pessoas estão nos assistindo neste momento. Legal. Parabéns a todos. Então, vamos chamar mais gente aí, pessoal. Bem bacana. Quando a gente... como eu trabalho na empresa, hoje eu estou passando, nós somos linha de frente, né? Então, hoje nós somos muito a linha de frente, nós não fechamos as portas em nenhum momento. Então, nós estivemos de linha de frente até agora. Então, a gente teve que trabalhar diferenciado com com as pessoas que estão trabalhando ali no momento. E quando a gente fala na engenharia, então, lá nós temos engenheiros civis, engenharia de segurança do trabalho, e a gente teve que agir rápido. E quando a gente fala em engenheiro, e quando a gente fala em inspeção, em auditoria, em perícia, a gente pensa no quê? Lá vem o engenheiro colocar empecilhos, lá vem o engenheiro falar da forma que tem que agir.
Só que quando o engenheiro trata de uma forma diferente, sabendo que por trás daquela empresa, por trás de todo o conhecimento dele, tem pessoas, ele tem que saber como se portar perante aquelas pessoas que estão ali esperando e como que eu vou trazer um conhecimento diferente. Então, com essa pandemia que nós tivemos que acalmar as pessoas, mostrar para eles que a empresa estava à frente, e aí nós temos toda uma parte de engenharia, de segurança do trabalho dentro da empresa para fazer esse trabalho. E aí a gente mostra que hoje a engenheira que nós temos, os engenheiros que nós temos, tem que estar com essa visão de desenvolver as pessoas e pensar na parte humana, né? Como que eu vou pensar nessa parte humana neste momento que nós estamos vivendo agora, que é a pandemia, que as pessoas estão vivendo algo muito diferente, mexe com o psicológico da pessoa, com o transtorno da pessoa, e às vezes a pessoa vai lá e abandona o emprego e eu tenho que mostrar para ele que ele está seguro. E aí entra a engenharia também para mostrar a segurança, que ele está seguro naquele momento. E aí eu tenho que ter dentro da empresa, nós do RH que desenvolvemos as pessoas, temos que ter uma engenharia ativa, uma engenharia pensando no ser humano, né? Tanto a engenharia ali da segurança do trabalho, como nós também temos engenheiro civil dentro da empresa também. Muito boa então, acho resposta. Muito boa resposta. Eu acho que é uma mudança de cultura, né, professor? Que é uma mudança de cultura que a gente está tendo nesse momento. Interessante, importante a forma de responder. E muito importante. Então, para quem está nos assistindo, lembrar, existe uma necessidade que adveio do próprio meio, aonde se busca resultados positivos em relação ao processo da engenharia e que esse processo positivo ele se multiplica pela forma que o engenheiro mantém e trabalha com suas equipes. Então, mais uma vez, a educação corporativa, a educação, o ensino, digamos assim, através do relacionamento humano. Então, confirmado aí ao que se falava ontem, né? Da importância aí do saber tratar, do saber recepcionar. E eu gostei dessa tua argumentação da flexibilização. Então, a pessoa mais flexível, ela não diz assim, eu falei que ela diz assim, eu vou ver se quem está certo, se é você ou sou eu. Essa negociação também é soft skill. Deixa eu aproveitar, o nosso coordenador César Chadec está nos ouvindo agora. Professor Chadec, quer entrar, falar alguma coisa aí para nossos ouvintes? Estamos com 62 participantes. Chadec. Boa noite, é uma satisfação recebê-la. Eu não estou abrindo minha câmera, porque senão vai ficar muito pequenininha a tela ali, já está aparecendo o Kramer, já está aparecendo a Shermonix, então eu só estou com o áudio aqui, igual estava na palestra anterior. Uma grande satisfação te receber aqui, Shermonix, seja bem-vinda. O pessoal está adorando, já estou vendo ali no chat os comentários. E assim, estou acompanhando por aqui, tá, gente? No final batemos um papinho. Joia, obrigado, Chadec. Obrigadão. Shermonix, chegou uma pergunta de Diego Fergutz. Diego pergunta, a Rede Condor compra imóveis para instalações de novas unidades ou essas unidades são alugadas? Então, legal, eu acho bem bacana essa pergunta. Quem que perguntou? Desculpa. O Diego. Quem é o nome da pessoa? Diego. Bem legal, Diego. Nós, não vou dizer uma porcentagem, mas mais de 80% das nossas lojas são compradas, sim. A gente compra terreno, a gente procura terreno, compra terreno, e aí nós temos uma parte de patrimônio dentro da empresa, toda uma parte de patrimônio, onde trabalham nossos engenheiros, que são engenheiros civis e engenheiros de segurança do trabalho, e que fazem toda essa parte do patrimônio da empresa, onde vê lugares que são apropriados para fazer essa compra do terreno. Como que a gente vê, né, para os engenheiros até saberem, como que a gente olha, eu sou da RH, né, então sou gestão de pessoas, mas a gente sabe ali como um todo, a gente tem que saber um pouquinho aí da nossa empresa. A gente olha mesmo para comprar um terreno, quais são os critérios. Então, quando a gente vai comprar um terreno, a gente verifica se tem, um dos critérios é um ponto de ônibus próximo, 2 motivos, os nossos clientes e os nossos colaboradores. Então, a gente olha o ponto de ônibus, a gente olha
o terreno, como que ele está estável, né? Como que ele foi construído, quantos metros, eu não sei explicar isso, essa é a parte da engenharia, quantos metros que ele tem, né? Ele é próximo ao quê? Prédios, casas, hospitais, né? A gente vê sempre próximo do que é para a gente saber quais os clientes que nós vamos atender, e também a gente tem que pensar nas duas coisas, o cliente e o colaborador. Para chegar o colaborador até essa loja, que a gente compra o terreno, como que vai ficar fácil o acesso. Então, são vários critérios que a gente tem para fazer essa compra do terreno, mas são quase 100% dos terrenos próprios, sim, e agora a gente está adquirindo também os postos de combustíveis, que já são 19. Parabéns pela visão empreendedora aí do senhor Joanir. Eu conheço. Sim. Bacana. Não, é fora de série a visão, ele é prático, ele é visionário. O senhor Joanir é o proprietário e fundador da Rede Condor, então é uma empresa paranaense aí, né? Depois a Chamonix confirma. E interessante a visão. A gente vê uma rede tão grande, de tanto sucesso, e demonstra que realmente a preocupação é com as pessoas, quer dizer, ponto de ônibus, local que tenha população, local que tenha posto de combustível, e ainda investindo na área de postos de combustível. Isso aí prova realmente o empreendedorismo. Grandes profissionais e grandes empreendedores pensam bem grande, né? Quantos colaboradores tem o Condor hoje? Então, hoje nós temos 13 mil colaboradores. Bacana, professor falar do seu Janir. Eu sempre encerro falando do mestre, né? Que eu falo que ele é um mestre. A gente chama ele de doutor, né? Doutor Janir, mestre Janir. A gente sempre fala, quando tiver uma oportunidade, professor, voltar às aulas, eu me comprometo aí com a Uniopet, professor, de levar livros do seu Janir, que eu acho importante, os alunos aí que estão assistindo hoje, daí depois você me relata quem são os alunos para mim presenteá-los com o livro do seu Janir, que é um grande empreendedor. E quando a gente lê a história dele, a gente acha muito interessante, porque ele tem essa visão mesmo. E vocês vão ler no livro que o nosso mestre, ele não tem estudo, mas o estudo dele é o estudo do dia a dia, o estudo de ter uma visão diferenciada, né? E ele teve a sorte, eu falo, e além de sorte, ele se empenhou muito para chegar aonde ele está. E eu sempre falo isso, que a gente tem que pensar, ele conseguiu, mas ele conseguiu com o suor dele, de todos os dias, de ter essa visão empreendedora. E nós que estudamos, e quem está aí assistindo, está estudando, procurar pensar, poxa, eu estou estudando, eu estou tendo uma oportunidade que talvez ele não teve essa oportunidade de estudo, então a gente pode chegar longe também, né? A gente tem que pensar grande, a gente tem que pensar como um empreendedor. Então, eu vou presenteá-los com o livro do seu Janir, que eu acho super importante para os engenheiros lerem, né? Como que é a forma de atuação do seu Janir, como que ele começou tão pequenininho, né? E no Pinheirinho ali que ele começou, e hoje está a gente fala com o Império, porque o Condor é um império que tem quase todos os bairros aí de Curitiba e região metropolitana e Santa Catarina, agora 3 lojas. E o livro vai dar briga, porque está aqui, eu quero. Pode marcar o nome de todo mundo que assistiu hoje, que eu estou garantindo o livro do seu Janir. De alguma forma a gente faz a entrega. Já estava em 62. Vai ser um livro novo agora. Já estava em 62, hein? Se prepara livros por metro, que vai dar bastante. Ó, pessoal, vocês estão ouvindo aí, a Chamonix. Um outro comentário aqui interessante, que foi colocado assim. Só um pouquinho, deixa eu achar aqui qual é. O engenheiro, Fernanda Lopes, o engenheiro deve ser questionador, mas sempre aberto ao aprendizado. Muito bom comentário, Fernanda. Deixa eu ver aqui. Priscila Mello, investindo em serviços essenciais, principalmente para esses tempos de pandemia, é realmente visionário, grande empreendedor, senhor Joanir. E legal. Hoje em dia, Paula Camargo, hoje em dia os engenheiros têm que buscar um ponto de equilíbrio entre os conhecimentos técnicos e comportamentais. Paula Camargo, sua frase deveria virar um quadro, porque isso mesmo. Efetivamente essa visão, vamos falar, de um lado, desse lado, o valor que você tem ao conhecimento técnico, ao conhecimento tecnológico, à aplicação técnica, aos hard skills.
e do outro, valor humano, relacionamento interpessoal, comportamental, socioambiental, inclusive, que mantenha o planeta vivo, e tudo isso aí que se una e se faz essa relação de sucesso. Vamos falando aí do campo da engenharia. A pergunta até eu vou emendar aqui ao que a Paula falou. Charmonix, quando a gente vê, por exemplo, uma empresa que realmente valoriza mais o fator técnico do que o comportamental, o que a gente pode dizer para essa empresa? Qual a forma que a gente poderia mudar essa visão um pouco antiga, vamos dizer assim, dessa empresa? Quais as suas sugestões? Bem, quem que perguntou? Eu gosto de saber o nome da pessoa. Essa fui eu mesmo. Tá bom. Eu acho bem interessante essa pergunta, porque eu, como RH, os RHs como um todo nas empresas, ela sofre muito para mostrar quanto é importante o investimento nas pessoas. A parte da engenharia, eu acredito muito que é necessário as pessoas terem indicadores, números, mostrar para a empresa que, de alguma forma, o engenheiro dentro da empresa vai trazer algum tipo de resultado. E esse resultado vai melhorar a vida das pessoas, né? Então, assim, e como que eu vou apresentar esse número? Só com indicadores, só com números. Então, vamos pensar lá na engenharia da segurança do trabalho. Como que eu mostro para a empresa que eu consigo trazer resultados? Pelo FAP, né? Então, assim, eu tenho que mostrar que eu estou diminuindo ali o fator ali dos riscos para poder mostrar para a empresa, opa, a engenharia está me trazendo resultado na empresa, só não está me trazendo problemas, porque eu acredito muito que dentro de qualquer empresa, muitos ainda empresários ou diretoria ou CEOs acham que a engenharia vem para fazer críticas, vem para fazer mudanças, vem para trazer problemas. E, às vezes, falta da parte da engenharia mostrar que não é isso que acontece, que eles estão ali para trazer soluções. Só que eu só consigo fazer que traga soluções a partir do momento que eu mostre resultados, né? Então, não é fácil, mas eu acredito muito que a gente possa contribuir, né? Os engenheiros podem contribuir com isso e trazer um resultado diferenciado. Olha que importante o que a Charmonix nos traz. Vocês, engenheiros e arquitetos e urbanistas, esses números que muitas vezes a própria área técnica tem, vocês podem, falando como um gestor de RH, vocês podem e devem solicitar ferramentas que o RH forneça de forma quantitativa e qualitativa. Então, complementando um pouquinho o que a Charmonix disse, é o seguinte: hoje nós temos ferramentas que mensuram dados numéricos de resiliência, forma de relacionamento interpessoal, nível de pressão do trabalho. Então, são números que se traduzem em comportamento. E o profissional do RH bom, não estamos falando daquele, como disse o professor Gilmar ontem, o departamento pessoal, nós estamos falando DP, né? Muito mais analítico, muito mais estratégico, a área de gestão de pessoas, que tem números. Então, hoje a gente tem fórmulas que calculam desde absenteísmo voluntário, absenteísmo involuntário, níveis de satisfação ou insatisfação que o colaborador tem em relação à empresa. Isso serve para que o próprio engenheiro analise as condições da sua própria equipe. Níveis de avaliação de desempenho laboral, níveis de falta ao trabalho. Então, o que a Charmonix disse é muito importante para o engenheiro compreender que o RH tem sim essas ferramentas e você, como engenheiro, precisa cobrar do RH. O RH estratégico, ele pega o engenheiro e diz assim, você é meu parceiro, vamos ver o que a gente pode fazer pela tua equipe. E o engenheiro, você é o RH, o que você pode fazer para me ajudar em relação à minha equipe? Numericamente, estatisticamente, de forma qualitativa e de forma quantitativa e qualitativa, são as duas. A Ana Paula Oliveira nos colocou, na empresa que eu trabalho, eles dão vários treinamentos para ajudar a desenvolver a habilidade no ramo de gestão de pessoas, não só no setor de engenharia, mas para todos os gestores. Ana Paula, parabéns para a sua empresa.
Parabéns para empresas que agem dessa forma. Vamos para Exatamente. A próxima pergunta. Vamos ver aqui. Pessoal, podem perguntar mais. Vou falar aqui de alguns comentários. Que mais? Hoje em dia... isso aqui já foi. Nós, como futuros engenheiros, devemos saber essa relação, né, entre o soft skill e hard skills. Não basta apenas saber o conteúdo e aplicações na prática, mas saber gerenciar e liderar sabiamente para o bem-estar das pessoas e da empresa em geral. Essa foi a Paula que falou. A Priscila Mello, muito interessante. Márcio Barcelos, ganhador Márcio Barcelos, ele quer ganhar o livro. Que mais? O Danilo Alves pergunta: como é feita a análise de competências soft skill e hard skills no momento de contratação, Charmonix? É o Danilo. Vamos lá. Então, tá bom. Então, nós temos aí, como vocês sabem, a gente trabalha no varejo, então a gente tem vários tipos de contratações, desde um zelador, um repositor, operador de caixa, fiscais, encarregados, líderes. Então, nós temos todos os tipos de níveis dentro da empresa e a gente faz 2 tipos de teste. Então, todas as partes da liderança de dentro da empresa, nós usamos uma ferramenta chamada DISC, que é uma ferramenta comportamental. Então, todo líder que faz algum processo seletivo, quanto interno, né, quanto os próprios colaboradores, para fazer qualquer processo seletivo, porque algo que é muito interessante na nossa empresa e que é uma cultura que a gente está trazendo faz pouco tempo, e que está dando muito certo, é esse processo seletivo de recrutamento interno, de valorização das pessoas que nós temos dentro de casa, valorizar os talentos. Então, assim, se nós temos talentos, por que não valorizá-los? Né? A gente já descobriu algumas pessoas até que estão fazendo engenharia que são os nossos operadores de caixa. Então, assim, nós temos muitos líderes lá, realmente, que são talentos que uma hora a gente vai conseguir retê-los. Que é o mais importante, reter os nossos talentos, não deixar eles, a gente não perder eles para o mercado, para o outro mercado, né? Para o mercado aí de trabalho. Então, todos os líderes de dentro da nossa empresa preenchem, né, para o recrutamento interno e para o recrutamento externo também. Então, pessoas que vêm de fora fazer o nosso processo seletivo, passam por várias etapas, e uma dessas etapas é preencher essa avaliação comportamental. Ela tem uma nota que a empresa que a gente que sugeriu, né, e assim, se está dentro do esperado, a gente faz a contratação, fica muito mais fácil para nós. Então, assim, a gente hoje tem uma avaliação comportamental, sim, e ela é muito importante, tá? Então, a gente vê que a gente tendo uma avaliação comportamental, a gente consegue ser um pouco mais assertivo, porque não existe nessa atividade 100% na hora de uma contratação, mas a gente consegue ser um pouco mais assertivo, além de algumas dinâmicas que a gente faz para a contratação e as entrevistas. Mas a gente faz, sim, uma avaliação comportamental e a gente acha que ela é necessária, e eu acredito muito que todas as empresas tinham que ter uma avaliação comportamental para quando o colaborador entra. E até mesmo porque essa avaliação comportamental, ela nos traz algo que a gente pode desenvolver a pessoa no decorrer do trabalho dela, no decorrer no seu desenvolvimento, né? Então, assim, a gente tem alguns talentos e a gente pode verificar o que ele tem de bom, porque ninguém tem nada ruim, não existe. A gente tem algo a desenvolver, sempre, um talento a desenvolver. Então, a gente pode pegar um desses talentos que não saiu no numeral mais alto ali, né? De 1 a 10 vai ficar entre 60, e a gente desenvolver ele nesse talento. Mas algo que a gente sempre fala, que é importante vocês saberem, que nós lá na rede, a gente gosta de desenvolver as pessoas no talento que ele já tem bom. Então, a gente não pode esquecer que se ele tem um talento, a gente não pode deixar com que ele perca esse talento, mas que a gente desenvolva ele também naqueles talentos que ainda ele precisa melhorar para aquele cargo. Então, a gente faz, sim, uma avaliação toda comportamental hoje, né, nessa ferramenta que é o DISC. Quem não conhece, escreve, procure saber, que é uma ferramenta bem bacana, que fala sobre vários talentos do profissional. Então, a gente já contrata essa pessoa
com esse processo. E para também desenvolver a pessoa lá dentro, para um crescimento profissional, a gente usa também essa mesma ferramenta. Ontem teve uma pergunta que eu guardei aqui, vou fazer agora. Deixa eu só ver o nome aqui. Paula Silva. A Paula Silva ontem perguntou, quando não existe uma relação, ela colocou como amistosa, eu achei essa palavra um pouco pesada, mas tudo bem, Paula, fica a tua pergunta. Quando existe uma relação não amistosa entre a área de engenharia e a área de gestão de pessoas, ou RH, como que se catalisa essa relação para se transformar numa relação positiva aí entre a engenharia e a gestão das pessoas? Pergunta da Paula. Eu sempre falo que a gestão das pessoas, todos os líderes da empresa têm que fazer. E eu sempre brinco com isso, até na própria empresa lá que eu trabalho, que quando as pessoas confundem muito, né? Os recursos humanos ali, que você como recursos humanos que tem que desenvolver as pessoas, que tem que fazer a gestão das pessoas da rede. Não existe isso numa empresa. Quem faz a gestão de pessoas são os líderes daquele próprio setor. Ali, nós, como gestão de pessoas, ali, os recursos humanos, ele está para desenvolver num programa de desenvolvimento, capacitar as pessoas para ajudar essas pessoas a desenvolverem cada pessoa do seu grupo, cada pessoa do seu setor. Então, eu acho muito engraçado que muitas ainda empresas questionam, né? Mas os recursos humanos não vai fazer nada por essa pessoa? Né? Ali a gestão de pessoas não vai fazer nada por essa pessoa. Sim, nós fazemos todo o papel de trazer um desenvolvimento, uma capacitação, um treinamento, uma palestra, uma própria ferramenta comportamental. A gente tem dentro da empresa hoje, que é um prazer em falar, que é uma universidade corporativa. Como que funciona essa universidade corporativa? São 9 escolas que a gente trabalha: escola da liderança, escola operacional, escola da diversidade, escola da qualidade de vida, escola de talentos. Então, assim, cada escola educacional, que é muito importante falar, cada escola dessa está ali para desenvolver as pessoas. Então, quando eu falo de escola educacional, hoje eu tenho algumas faculdades que a gente até tem, até com Calpet ali, uma porcentagem de desconto lá com o nosso setor de benefícios, mas nós também temos outras faculdades que a gente beneficia esses colaboradores com uma bolsa de estudo para que ele possa se desenvolver, e eu falo assim, para trazer resultado para a nossa empresa, que muitas pessoas pensam, tá, mas eu vou pagar 50% de uma bolsa para um colaborador, ele se desenvolveu, ele se capacitou e ele saiu. Não, a gente pensa diferente. Enquanto a gente está capacitando esse colaborador, ele está me trazendo resultado. Enquanto ele estiver na empresa, ele vai trazer algo de diferente, um projeto inovador, né? Mudanças dentro da empresa. Se ele saiu, ok, ele levou conhecimento, mas a gente sabe que quem proporcionou esse conhecimento para ele foi nós como empresa. Então, a gente desenvolve muito as pessoas. Hoje, até mesmo na pandemia, nós estamos com uma escola da liderança, que nós contratamos uma consultoria para que ele desenvolva toda a nossa liderança na parte extremamente comportamental. Então, assim, um dos temas é pensamento de dono. Então, como que você trabalha numa empresa e pensa assim, se quebrou, se alguém caiu lá de cima, poxa, que pena. Se eu roubou alguma coisa dentro da empresa, o próprio cliente, o próprio colaborador, menos uma lata de leite, não. Então, a gente tem que ter essa visão do dono. Então, a gente trabalha os líderes para que eles entendam que eles precisam ter essa visão do dono para dar um pouco mais de resultado para a empresa. E para se entregar, né? E para desenvolver as pessoas. Então, hoje a gente está com um programa bem bacana de liderança, que vem através do DISC. A gente verificou quais são os talentos, as competências que a gente precisa desenvolver nas pessoas para elas darem melhor resultado. E a engenharia, eu sempre, né, Pode falar, professor. Não, pode completar. Eu falo muito que, quando eu comecei lá a falar para vocês, que eu ainda acho que os engenheiros, as engenheiras aí que estão assistindo, precisam vender muito isso para as empresas, quando for fazer um processo seletivo, vender que
as pessoas estão se formando em engenharia, mas as pessoas do outro lado têm a parte humana, né? Que ele está ali fazendo aquela formação técnica, que às vezes ele precisa ser preciso, precisa ser crítico, precisa ser analítico, né? Precisa, às vezes, pensar no processo, mas atrás de toda essa engenharia existe o ser humano, e que ele precisa saber que isso precisa ser muito trabalhado, que as empresas hoje estão mandando embora por qual maior motivo? Comportamento. Muito boa resposta. A Priscila, complementando a pergunta e a resposta, a Priscila Mello perguntou: o Condor disponibiliza treinamentos de gestão também para os cargos operacionais? Acho que um pouco você já respondeu, mas se puder complementar. Na Escola de Talentos existe o programa Trainee. Então, hoje, um repositor da empresa, ele passa por um programa Trainee, se desenvolve durante 1 ano de treinamento comportamental, com uma consultoria externa e também com os analistas de recursos humanos de dentro da empresa, para se tornar um encarregado, um gerente de setor e um gerente de loja. Então, a gente tem um programa Trainee que faz toda essa parte comportamental. A Lisa Elisas pergunta: qual o ponto de vista da rede Condor no que se refere aos LGBTs em cargos importantes? Aí o importante, acredito que ela quer dizer estratégicos, sabendo que temos hoje mentes muito abertas no nosso país. E aí, Chamonix? Então, ela está bem trazendo a parte da diversidade da empresa, né? Exatamente. O que acontece? Nós trabalhamos no ramo de varejo, supermercadista. E a gente tem a escola da diversidade. Então, a gente precisa trabalhar muito... A gente tem muita diversidade dentro da empresa. Então, eu vou falar amplo. Então, quando eu falo na diversidade, como eu te falei, a gente fala do jovem aprendiz, que também é uma diversidade, querendo ou não, porque ainda a gente... Hoje eu fiz até existe a APRAS, que é a Associação Paranaense de Supermercado de todo o Paraná, e hoje a gente fez um debate com todos os supermercados e recursos humanos de todos os varejos, e nós comentamos muito sobre a diversidade. Então, as pessoas esquecem que o nosso jovem aprendiz de 14, 15, 16, 17 anos é o nosso futuro gerente. E eles esquecem que, a partir do momento que eu estou com o jovem aprendiz, eu tenho que desenvolvê-lo, eu tenho que ensiná-lo, né? E é muito mais fácil deixar ele cortando só papel, porque eu não estou pronto para desenvolvê-lo. E aí, esse jovem que está ali naquela empresa vira um jovem revoltado, e às vezes não quer mais voltar a trabalhar. Por quê? Porque não foi desenvolvido pelo aquele líder, porque não tem a paciência. Então, isso é uma das diversidades que eu digo. Outra diversidade que eu já vou chegar no LGBT para vocês. Quando eu chego na pessoas com deficiências também. Então, assim, eu preciso ter uma cota de PCDs, de jovens aprendizes, mas não é só pela cota, é pela ação social que a gente faz e pelo desenvolvimento que a gente faz com essas pessoas. Porém, a gente não tem pessoas prontas hoje para ter essa paciência de desenvolvê-las, né? É muito mais fácil julgá-los, que eles não vão aprender, do que capacitá-los. E aí eu entro também nessa parte do LGBT, que na nossa rede tem bastante também, né? Eu acho que não tem como não ter. Não tem. Eu sempre brinco que a gente tem que, para falar a verdade, nós teríamos que fazer um treinamento para os nossos clientes. Porque quando eu coloco uma pessoa, eu vou colocar entre aspas, diferente, porque para as pessoas elas são diferentes, elas o julgam. Então, não é a organização, eu sempre falo assim, não é a organização que julga essas pessoas de contratação, são os nossos clientes que abrem um saque fazendo a reclamação que foi atendido por uma pessoa diferente. E será que essa pessoa diferente não pode fazer um bom atendimento também? Né? Por que essa pessoa não pode ser capaz de ser um gerente da nossa loja? Porque a gente tem encarregados, gerentes de setor, que são, né? Tem essa conotação, eles são LGBT, e nós tratamos eles de forma normais. Eu acho que são 2 casos aí. Nós sabemos que nossos clientes vão ter que entender que existe isso, e nós estamos aí no século XX, aí, né, 21, que não tem como não ter, mas nós também temos que capacitar as pessoas de dentro da empresa para entender, para não julgá-los. E nós também temos o caso da pessoa mesma entender que existe o preconceito e que ela precisa trabalhar isso internamente. Então, todo esse trabalho que a gente faz, que não é fácil,
mas a gente tem que estar aberto para isso e tem que estar cada vez mais trazendo novidades e fazendo com que as pessoas entendam que isso é o mundo que a gente está vivendo hoje, né? E que a gente tem que estar aberto a algumas diferenças. Em relação à diversidade, eu sou testemunha ocular e sou a testemunha que defendo. Eu participo do eixo, sou um dos gestores do eixo do contratação de 50+. Então, também quero parabenizar aí a Charmonix, que foi uma das grandes incentivadoras pela BRH Paraná, onde nós fizemos um trabalho de diversidade, de inclusão e diversidade de profissionais acima dos 50 anos. Exatamente. Então, fomos até para a TV Record, né, Charmonix? Fomos sim. Foi bem bacana. Foi muito interessante, porque o que o Condor é um exemplo nesse sentido? De inclusão social em contratar profissionais acima dos 50 anos, né? 50+, 60+, 70+. Quantas pessoas acima dos 50 anos tem o Condor atualmente? Vamos pensar acima de 60, 2.000. 2.000 pessoas acima de 60 anos de idade. 55 anos. E acima de 50. Eu não lembro mais, mas acima de 55 anos, assim, em média de 2.000 pessoas. É que é uma rede muito grande, né? Sim, não, mas olha o número, 2.000 pessoas acima dos 60 anos de idade. Então, a comprovação para os engenheiros aí é o exemplo que o Condor nos dá como empresa de mercado de trabalho, da inclusão social e Exatamente. do aproveitar realmente o potencial das pessoas, independente de credo, de cor de pele, de opinião, de opção, de orientação. Tudo isso é desnecessário quando o profissional é muito bom. Então, parabéns, e eu volto a elogiar aí, porque esse trabalho serviu de exemplo. Quando a gente fechou aí a contratação dos 50, a gente chama de 50+, mas é 50, 60, 70+, e que o Condor é um dos grandes exemplos. Próxima pergunta, aliás, um comentário. Caroline Ristou. Gostei muito desta frase, ninguém tem nada de ruim, todos temos algo a desenvolver. Guardei no coração. Ai, que bom, eu fico feliz. Legal. Muito feliz. Você já arrumou mais fãs aqui. Para quem não estava no início aí, teve um que disse assim, eu sou fã da Charmonix. Já está tendo mais fãs aí, Charmonix. A Nájila Bart pergunta, com essa avaliação comportamental, vocês conseguem mudar o profissional de área internamente? Pois, às vezes, a pessoa não se dá tão bem na área que ele atua, mas tem ótimas skills para outro cargo. E aí? Consegue Mas mudar? sabe que pergunta bacana isso? O DISC, essa ferramenta comportamental que a gente realiza, a Nájila. Nájila, muito legal essa tua pergunta, porque é exatamente isso que acontece com essa ferramenta que a gente usa. Então, existe essa ferramenta, existe o cargo e existe a pessoa, tá? Vocês estão conseguindo olhar a minha mão aqui? Tá? Então, existe o cargo e existe a pessoa. Quando ela preenche essa ferramenta, eu já tenho desenhado o cargo, tá? Então, vamos pensar que essa minha mão aqui é o cargo de... vamos pensar aí, vou pensar no que eu atuo, tá? Eu não vou falar da engenharia, tá? Eu vou falar de gerente de loja. Então, esse cargo é o gerente de loja. E aí, eu vou pegar essa pessoa que está fazendo o processo seletivo, que já respondeu, e vou colocar em cima daquele cargo. Então, ela respondeu e esses são os talentos dela, tá? Quando eu vejo, ele anda, tá? Então, quando eu coloquei o cargo em cima da pessoa, a pessoa ficou bem longe do cargo esperado, porque para ela estar perto, ela tem que estar com a mão quase fechada. Isso quer dizer, opa, consegui colocar o cargo com a pessoa no lugar certo. E quando ela está um pouco afastada, é porque assim, olha só, gente, olha quanto esforço que eu vou ter que fazer para a pessoa chegar no cargo que eu espero, né? No desenvolvimento que eu espero. Então, é muito mais fácil quando eu pego essa ferramenta que é o DISC, vejo a pessoa com o cargo, que ela fique ali, ó, próximo ao fechamento. Quando fecha muito, também tem que ter cuidado, né? Porque ninguém é 100%.
Então, a gente sempre espera de 70% a 90% naquele cargo. Quando ele fecha nos 50%, a gente fala assim, meu Deus, olha o esforço que eu vou ter que fazer. E aí eu penso assim, tá, mas então vamos pensar o que a Nájila falou. Então, se ele está 50%, ele não serviu para o cargo, tchau para ele. Não. Eu vou pensar assim, ela tem alguns talentos ali dentro dessa ferramenta que pensei assim, então ele não pode ser gerente de loja, mas ele pode ser um gerente comercial, porque ele é comunicativo, né? Ele trouxe algumas coisas que são diferenciadas. Então, eu vou pegar aquele cargo e vou colocar aquela pessoa para gerente comercial. Opa! Então, ele ficou mais próximo. Então, eu vou dar oportunidade para esta pessoa mostrar o seu talento lá no gestão comercial, em vez de gerente de loja. Porque eu vou diminuir o meu esforço e vou conseguir ser mais assertivo. Então, a gente sempre tem que pensar que, antes de eu mandar embora alguém, eu falar que aquela pessoa não deu certo, eu tenho que ver quais são os talentos, porque às vezes ela está sofrendo naquele cargo. E o sonho dela era trabalhar em outro cargo. Então, é para isso que existe hoje as ferramentas comportamentais. É para saber, assim, qual é o talento que eu tenho? Qual é o talento que eu preciso me desenvolver? Né? Então, é nessa parte aí. Eu vejo, assim, da parte da engenharia, que muitos fazem, né, engenharia mecânica, engenharia industrial, e às vezes fazem uma especialização em engenharia de segurança do trabalho. Então, assim, por quê? Porque não se identificou, né? Então, eu vou lá fazer uma engenharia mecânica. Então eu não me identifiquei, eu olhei, fiz a faculdade, gostei, mas por que eu não me especializar em outra, né? Em outro ramo? De repente, até da própria engenharia. Por que não ser um engenheiro, uma engenheira, Nájila, né? Gestora de recursos humanos? Por que não? Porque o engenheiro não pode ser um gestor de recursos humanos? Claro que pode. Pode estar sentado na cadeira que eu estou hoje. Mas, para isso, ela vai ter que ter um conhecimento mais da área de pessoas. E não é porque é engenheiro que não pode ser, ou engenheira que não pode ser. Precisa querer, precisa ter vontade, né? Precisa desenvolver essa parte humana que a gente fala. Muito legal. A Priscila Mello agradeceu você a resposta. Legal, obrigada. Estamos indo para a reta final, pessoal. Quando começou a ficar bom, está terminando. Quer dizer, já está muito bom, né? E está passando muito rápido. Tiago Júnior Gonçalves, essa visão de dono da empresa é o que falta muitas vezes para o colaborador. Eu vou começar a utilizar essa visão de dono aqui na ProEnsino Brasil, tá, Chamonix? Isso é uma dica muito interessante aqui para nós aqui também. LM Impressões, visão do dono é empatia, todos crescem. Edenilson Lopes, no ramo de varejo, aí uma pergunta, no ramo de varejo ou na Rede Condor, qual é a relevância para o engenheiro de produção para a empresa? É o Edenilson que está perguntando. Engenheiro de produção. Qual é a relevância do engenheiro de produção para a empresa? Onde é que ele entraria na Rede Condor? Assim, ó, eu não assim, nós temos hoje um engenheiro, eu vou falar para vocês o que a gente tem hoje na empresa, tá? E como que nós temos um engenheiro civil que faz toda a parte das nossas obras, né? Então, tem 2 engenheiros civil. Nós temos arquitetos também lá, né? Porque ajudam, né? Que, querendo ou não, faz aí parte do CREA e o que mais? Do urbanismo? Isso mesmo. E nós temos aí a engenharia de segurança do trabalho e temos na engenharia de produção eu não posso até falar algo que não está correto aqui. Não conheço essa parte, eu conheço a parte da engenharia civil que tem na nossa empresa e a engenharia de segurança do trabalho. Mas nós temos toda a parte na empresa de qualidade, né? E aí, a parte de qualidade ali é onde trabalham as nutricionistas de toda a empresa, que nós temos várias nutricionistas e várias veterinárias. Não sei se em algum momento poderia se encaixar na parte das veterinárias e da parte das nutricionistas para entrar em engenharia de produção. Complementando aquela informação anterior, é o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, além do CREA. Tá. O CREA faz a parte do Conselho de Engenharia e o CAU é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Legal.
Então, respondida a pergunta, muito boa também a resposta. O que a Charmonix está colocando, assim, que não somente o engenheiro de produção, como existe uma área de engenharia de apoio, né, na empresa como um todo. Então, Isso. quando você fala que tem um engenharia da qualidade, né? E engenharia também para sistema da qualidade. Como existe a engenharia civil, existem empresas que dão o apoio, e aí entra a empregabilidade do engenheiro civil. Engenharia, as outras engenharias também são agregadas. Então, a engenharia de produção, por exemplo, daí a Charmonix nos corrige, mas a parte de logística também ela é implementada. Então, a parte de logística, transporte, a engenharia de produção também pode ter alguma vinculação à engenharia de segurança do trabalho, como também com engenheiro civil. Sim. Então, são todas essas ações da área de engenharia que uma empresa grande, como a Rede Condor, utiliza. Exatamente. O André Escolar está perguntando... Não, a Natália Ramos. Existe esse plano de carreira bem definido no Condor? O que ela quer dizer? Existe realmente promoções com base em critérios, com a numeração estatística, como a gente falou, para a definição das carreiras dentro da empresa? Então, nós estamos ainda desenhando, eu acho que o professor, né, o Kramer é muito fã também do professor Joel, que é o professor Joel, o coração, né, o mestre. Eu falei para ele hoje, dei parabéns para ele cedo hoje, eu falei, nosso grande mestre. Então, assim, o professor Joel é um dos nossos consultores dentro da empresa, e ele desenhou já esse projeto de cargos e salários. A gente não implantou ainda, mas a gente já tem definido para onde as pessoas vão, né? Então, para nós está bem definido, ainda só a gente não colocou em prática algumas coisas por causa de algumas normas de dentro da empresa, que mexe com salário, com cargo, temos bastante pessoas antigas dentro da empresa, então, assim, a gente está definindo. Nós estamos trazendo um sistema novo agora, que é a Sênior, de RH, de toda a parte de recursos humanos, então, assim, esse sistema vai nos ajudar muito, e eu acho que é a hora de fazer essa implementação, implantar agora esse cargos e salários dentro da empresa, porque isso, olha, ajuda muito, né? Ajuda aonde eu estou hoje e aonde eu quero chegar. Então, muito, eu acredito bacana. E veja que interessante que a comprovação de que o Condor é uma empresa que não para de evoluir. Não. A Charmonix poderia dizer assim, não, nós já temos implementado, a gente só está melhorando. Não. A Charmonix disse, nós estamos implementando uma coisa extremamente científica, que é um plano de gestão de cargos, salários e remuneração, e através de um dos maiores mestres do mercado. Então, isso vai mesmo. Nosso autógrafo, aliás, nossa tietagem para o professor Joel, que é o professor Joel. Mestres aí, que atua aí nessa linha aí. O André Scolari pergunta, quando eu tenho gestores muito antigos que utilizam ainda métodos antigos de hierarquia, como eu devo agir para conseguir mudar esta visão? Muito boa pergunta, André. Muito bacana. É isso mesmo, a gente acredita muito que quando a gente tem a gente fala assim, que não adianta mais bater na mesa e falar, você vai fazer e acabou. Porque a partir do momento que alguém fala, você vai fazer, isso daí já é regime militar, né? E dentro das organizações não existe regime militar. Você tem que explicar o porquê que aquela pessoa vai fazer. E aí, é muito importante essa parte de desenvolvimento das pessoas. Então, é isso que a gente precisa, desenvolver as pessoas, e as pessoas que ainda têm esse pensamento também têm que querer se desenvolver, porque senão não adianta. Então, assim, eu acredito muito que a gente não pode desistir, né? Então, não dá para desistir. Se a gente está com um programa de desenvolvimento, alguém não vai querer fazer. E não pense que na nossa empresa não é diferente. Alguém não quer fazer esse programa de desenvolvimento. Só como que a gente faz? Não, você vai fazer, você não é obrigada a ter a mudança. Mas você vai fazer para sentir, vai ter uma reflexão, vai entender. E aí, se a pessoa quiser fazer essa mudança, aí vai do pensamento dela. Porém, você tem que insistir. O que você não pode fazer, e que eu acho que não existe isso, é dizer, desisto. Eu desisto daquela pessoa. A partir do momento que você fala que desiste daquela pessoa, você não está fazendo o desenvolvimento, não está capacitando aquela pessoa para melhorar. Então, assim, não desista, né? Não dá para desistir. Tem que desenhar algo para a pessoa.
Bom, senhoras e senhores, informações aí antes dos avisos paroquiais, esse é o pré-avisos. Últimos minutos para preencher o formulário para a validação das horas formativas. Então, por favor, está ali no chat do YouTube, é só clicar no link ali e você já vai ter acesso e, por favor, preencha para que possa ser validada as tuas horas de participação. É a nossa chamada e a validação de horas. Carolina Viana Pereira. Muito interessante entender esse tipo de processo de gestão de pessoas. Muito bom, Carolina. Nayara Patrícia. Tem como eu me autoavaliar? Essa é a penúltima pergunta, porque vão ficar perguntas para te passar para depois do nosso encontro de hoje, Charmonix, mas nós vamos responder. Então, a Nayara pergunta, tem como eu me autoavaliar para um cargo? Sim, tem como fazer essa autoavaliação, sim. Eu acredito muito assim. Primeiro que você tem que saber o que você quer, né, para o teu futuro. Eu sempre falo isso. Você quer trabalhar em algo que você está se formando porque você quer se formar? Essa é a primeira pergunta. Ou porque a sua família impôs isso para você? Você tem que saber responder isso. Você está se formando com o objetivo de ter um sustento, comprar uma casa, comprar uma casa na praia, um carro, e eu vou daquele objetivo, e não importa onde eu estou trabalhando, se eu estou gostando do que eu estou fazendo ou não. Ou você tem que trabalhar para unir o útil ao agradável, né? Eu quero ter uma vida, um padrão pelo menos bom, mas eu quero estar trabalhando com prazer. Eu tenho que ter aquele brilho no olhar de dizer, poxa, é aqui que eu me identifico. Eu acho que você tem sim como se autoavaliar, até mesmo quando você vai fazer um processo seletivo, você tem que ser muito honesto, né? Eu sempre falo que a honestidade é a melhor coisa que você tem de apresentar no teu processo ali de seletivo. Então, assim, você tem que saber muito bem o que você quer. Então, assim, dá para se autoavaliar e saber o que você quer e qual é o teu futuro. E se você está fazendo engenharia, se é isso mesmo que você quer. E se você está fazendo engenharia, se você quer fazer uma pós em algo diferente, mas eu acho que a resposta está em você mesmo e a gente não pode intervir. Porém, eu vou contar uma coisa para vocês. Às vezes a gente está na metade do caminho e pode fazer a mudança, e não tem idade para isso. Então, você pode descobrir os seus talentos, pode descobrir o seu potencial. Você está se formando agora, daqui uns 10 anos. Então, tudo é possível, tá? É a nossa subjetividade humana. Deixa eu ler mais alguns comentários, muito, muito legal. E, pessoal, realmente tem gente dizendo que pena que vai terminar. Muito legal, Renato Alves, muito legal essa inclusão também para os idosos. Márcio Barcelos, o papel do líder é desenvolver colaboradores quando ele percebe que conseguiu isto, não existe alegria maior. Parabéns, Márcio, pelo comentário. O Márcio colocou também, saber que um aprendiz pode virar um gerente é muito bacana, mas para isso o plano de carreira tem que ser bem claro, como a Charmonique já falou, que já está implantando e vai colocar isso aí em prática e melhorar o que já existe. Lucas Valente, qual o índice de satisfação do colaborador? Última pergunta. Qual o índice de satisfação do colaborador, Charmonix? Como é que a gente mede isso? Eu achei que não ia ter essa pergunta, eu achei que não iam falar Mas a nossa professora de engenharia é sensacional. Que ótimo! Eu pensei assim, engenheiros, eles calculam, eles querem números, eles querem... Como que eles não vão perguntar como que é o nosso turnover, se as pessoas amam trabalhar na empresa? Então, Lucas, você salvou nossa live de hoje com essa pergunta. Até a Charmonix ficou emocionada. Você salvou a engenharia. O coração agora bateu mais forte. Última pergunta, vai lá, Charmonix. Diga lá. Assim, nós trabalhamos no ramo de varejo. Acabei de falar que a gente trabalha diretamente com o cliente. Então, assim, a gente tem que... os colaboradores trabalham de segunda a segunda, com uma folga na semana, com uma folga no domingo no mês. O que eu não gosto, que eu não acho correto, é muitas vezes vocês que não sei se alguém trabalhou em algum mercado, porque pode ter um engenheiro que já trabalhou aí em algum mercado, né? Em algum varejo.
de dizer, coitado daquelas pessoas que estão passando as compras na operação de caixa. Por que coitado? A pergunta que eu deixo. Por que o coitado? Por que não dizer que bom que ele está empregado, que bom que ele está desenvolvendo, que bom que ele está pagando a sua faculdade, que bom que ele está trazendo um dinheiro para casa, sendo que tem tantas pessoas desempregadas? Por que desvalorizar o varejo? E é isso que falta. Falta as pessoas valorizarem o varejo. Por que o varejo sempre é desvalorizado? Porque ainda existem pessoas dizendo coitadinho do repositor, coitadinho do operador de caixa. Não é coitadinho, coitadinho daquele que não tem onde morar. Coitadinho daquele que está lá, que a FAS está querendo levar para casa e não pode. Então, assim, a gente tem que valorizar o que a gente tem. Então, assim, hoje o varejo, eu sou uma defensora muito grande do varejo. Então, assim, são pessoas que hoje têm em média de ganhar R$1.500, R$1.400, como tem em média de ganhar 17, 20 mil reais um gerente de loja. Então, assim, por que não valorizar? Por que não querer crescer? Né? Então, assim, as pessoas não entendem aonde ela está e aonde ela pode chegar. Essa é a grande verdade. Eu quero a coisa muito rápida. Então, assim, eu, para ser um operador de caixa, eu preciso ter um segundo grau. Mas, então, assim, eu tenho o segundo grau, o que eu vou fazer para melhorar, para fazer a empresa dar o programa trainee? Você já buscou querer o seu desenvolvimento? Você já buscou dizendo, eu quero ser o futuro líder dentro da empresa? Ou você é muito mais fácil pensar, poxa, eu vou trabalhar de segunda a segunda, vou trabalhar uma folga no domingo no mês, eu não vou poder fazer a minha festa, mas o que você quer para o teu futuro? Então, eu digo, alguns dos nossos colaboradores adoram, tem 10, 15, 20, a gente vai ter a festa de final de ano, que não vai poder ter o festão, então a gente vai fazer um almoço e um jantar diferente para todos os 13 mil colaboradores, que vão ganhar um prêmio de 35 anos de casa. E cada 5 anos são R$750 em dinheiro. Então, ele vai fazer 35 anos de casa, 5 anos de casa, 10 anos de casa, 15 anos. Por que ele está 35 anos de casa? Será que é tão ruim? Né? Então, assim, eu acho que vai da pessoa querer chegar. Então, assim, temos um turnover alto? Temos, lógico que temos, é de segunda a segunda, é cansativo, mas é cansativo como qualquer outro trabalho. Então, eu acredito muito no querer, né? Muito, muito legal. Bianca Luciano, palestra maravilhosa, obrigada. Priscila Mello, ótima palestra, parabéns, muito obrigada. Diego Fergutz, nossa, falou bem demais. E aí, outros elogios aqui, que bacana. Pois é, gente, chegamos ao final. Então, o nosso horário passou. Aí tem aquela do Jô Soares. Como a gente não pode ouvir, a gente já imaginou que vocês estão fazendo isso. Gente, muito obrigado a todos, quero agradecer imensamente a todos que participaram, gostaria de agradecer aí a nosso apoio do Uniopet, que viabilizou essa semana, que está sendo um sucesso realmente grande. A gente sempre faz presencial, a semana acadêmica, mas dessa vez aí a gente buscou ser efetivamente atuante aí e foi suprindo durante a semana. Todas as palestras que você participou, você sai ganhando e a gente se sente honrado. E gostaria de agradecer, Charmonix, tuas observações foram sob medida, customizadas. Se você tivesse ensaiado, não ia sair tão bom como você trouxe para a gente tanto conhecimento aí dessa super e brilhante empresa de mercado paranaense, brasileira. É curitibana? É, curitibana, ela nasceu, para quem não sei se está todo mundo aqui que é de Curitiba, mas ela nasceu no Pinheirinho mesmo, onde é a nossa matriz hoje. Olha aí, gente, no Pinheirinho foi para o Paraná inteiro e 13... 74 ela nasceu. 1974, viu? Ela já, como diz assim, ela já está o quê? Com 46 anos? Como que eu não... Eu tenho que responder isso, nós estamos no aniversário Condor, 46 anos, vocês estão vendo aí no prêmio, né? Vocês compram na loja e ganham prêmio 46 anos. Agora, podia deixar de responder. Agora eu vou dizer o seguinte, vocês consultem que as ofertas do Condor são sensacionais. Então, nosso garoto propaganda. Eu sou suspeito porque eu faço compra aqui no Condor, aqui do Água Verde, então... Eu sou legal. Mas olha, Charmonix, muito obrigado. Você sabe que nossos eventos a gente vai te chamar novamente.
O ano passado, tínhamos aí, infelizmente entrou aí essa fase pandêmica, mas nós havíamos feito um convite para o senhor Joanir vir fazer uma abertura do projeto de educação executiva aqui pelo UniOPet. Mas ele que ele não veio. Então, mais uma vez, o agradecimento à Charmonix e ao senhor Joanir aí, que incentiva todo esse trabalho nosso aí e que traz muito conhecimento. Então, senhores engenheiros, senhores arquitetos e urbanistas, utilizem a gestão de pessoas como DNA, utilizem o sucesso das pessoas como mola mestra de trabalho, utilizem a gestão de pessoas positiva. Como disse a Charmonix, não tem, como é que você falou? Não tem coisas ruins, a gente tem que desenvolver pontos positivos. Isso, os pontos positivos. Então, isso, gente, é uma lição profissional e lição de vida. Então, esperamos ter atingido aí o que vocês, como nossos ouvintes, participaram, e realmente a gente ficou muito feliz. Muito obrigado, estamos no aguardo do livro, Claudemir dos Santos. Vamos sim. Alexia da Cruz, vou aguardar a entrega do livro. Diego, agora eu fiquei ainda mais cliente, olha aí, ó. Diego Ferrugos, Condor é top. Tiago Júnior, parabéns. Diego, também sou cliente. Afonso Oliveira, bateu palminhas, e muitos outros que a gente não vai conseguir falar. Tem mais de 100 e poucos comentários aqui no chat do YouTube. Que legal. Pessoal, boa noite a todos. Obrigado, professor Pacher. Obrigado, professor Chadec, coordenador dos cursos de engenharia. Charmonix, até a próxima, pessoal. Gratidão. Até a próxima. Obrigadão, gente. Gratidão. Até Obrigada. lá. Tchau, gente. Tchau.